bem-vindas ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos iniciar a primeira minissérie do canal. Ao longo dessa minissérie, que eu vou dividir em 5 vídeos, nós vamos abordar um dos temas mais polêmicos e mais conhecidos da história da humanidade: os objetos amaldiçoados. Desde que a humanidade se uniu em torno de uma sociedade, desde que a primeira sociedade civilizada surgiram os cultos, surgiram as religiões, surgiram as crenças e com elas as superstições. E sempre houveram as ideias de que existem lugares ou objetos que carregam uma carga malvada, uma carga sinistra, capazes de provocar azar, capazes de provocar, por que não, até mesmo o mal e a morte dos seus portadores. Há inúmeros exemplos espalhados na história. Um dos mais conhecidos é o diamante Hope, que talvez um dia eu possa abordar aqui no canal. Mas eu escolhi, para ilustrar essa situação dos objetos amaldiçoados, algo mais moderno, algo que representa, por que não, a vida tecnológica da humanidade. O automóvel, os carros. Acreditem vocês ou não, existem carros amaldiçoados. Mesmo no mundo mais moderno, mesmo na nossa sociedade mais tecnológica e civilizada, certos medos, certas crenças continuam firmes. E algumas coincidências, vamos chamar assim, coincidências, alguns acontecimentos são realmente de se fazer pensar. Acompanha comigo então essa minissérie que vai se iniciar logo após a vinheta. O primeiro personagem da nossa série é um dos ícones mais conhecidos do cinema mundial, James Dean. Ou talvez não seja exato dizer que o James Dean é o personagem, porque na verdade o protagonista do vídeo é o seu carro, um Ford 550 Spider, que o James Dean apelidou carinhosamente de Little Bastard, ou o Pequeno Bastardo. O James Dean viveu rápido e morreu jovem. Na verdade ele morreu com exatamente 24 anos. Ele bateu o seu Porsche Spider contra o Ford Tudor, de Donald Turnspit. Os dois estavam correndo, apostando uma corrida quando isso aconteceu. Pelo menos é isso que se sabe. A curta e memorável trajetória de James Dean acabou ali, naquele dia. Mas a história de seu carro e a maldição que supostamente ele carrega permaneceu ainda por muito tempo. Depois do acidente, os destroços do 550 foram parar nas mãos de George Barris, que era amigo de Dean e um famoso customizador de carros da época. Ele, é claro, retirou do carro tudo que ainda podia ser aproveitado e vendeu para outros pilotos. O motor e a transmissão foram vendidos para 2 médicos, o que já é uma coincidência interessante. E esses 2 médicos escreveram ambos seus respectivos carros na mesma corrida, na corrida em Pomona, na Califórnia. Olha só o tamanho dessa coincidência. Pois bem, durante essa corrida, ambos os médicos sofreram acidentes graves, sendo que um deles não resistiu e acabou morrendo. Provavelmente, a maldição do Little Bastard começava a ficar mais forte. Assustado com a possibilidade de haver algum tipo de mau agouro envolvendo o carro, Barris o deu para a patrulha rodoviária do estado da Califórnia. E a patrulha rodoviária, por sua vez, decidiu usar o carro numa campanha de conscientização para os motoristas. Ele decidiu pegar esses destroços e expô-los em vários lugares do estado para ilustrar essa campanha de conscientização, para que os motoristas dirigissem com mais cuidado, com mais prudência. Algo bem comum.
se você parar para pensar. Só que, infelizmente, o material que eles escolheram para expor o Little Bastard parece que não era realmente um carro comum. A essa altura ele já nem era carro, ele era destroços. O fato é que o primeiro lugar onde o carro foi exposto, uma oficina mecânica, simplesmente pegou fogo. O local veio abaixo com um incêndio, tanto que o carro foi tirado dos destroços do incêndio depois. Ele estava coberto pelos destroços da oficina. O lugar ficou destruído. Mas nem por isso, no primeiro momento, a patrulha rodoviária desistiu de usar o Little Bastard nessa campanha. Então, continuaram com a ideia de expô-lo. Só que ele acabou, numa dessas viagens para o próximo lugar onde ele seria exposto, ele se soltou do guincho que o transportava e acabou provocando um acidente, que por pouco não tirou a vida de outra pessoa. Isso nos faz pensar que talvez o Barris tivesse alguma razão na ideia que à primeira vista salta aos olhos ser apenas algo supersticioso de que tivesse algo errado com o carro. Na verdade, à medida que a história evolui, eu cada vez mais acho que o Barris foi esperto. Então, após esse incidente do carro se soltar do guincho, eles finalmente o levaram até o segundo lugar onde ele seria exposto, que era uma escola. Nessa escola, o carro foi colocado sobre um estande, para que ficasse bem visível, pudesse ser visitado pelas pessoas. O que aconteceu foi simplesmente incrível. O carro caiu de cima desse estande e acabou quebrando o quadril de um estudante desavisado que estava ali perto. É impressionante, mas esse carro realmente é de fazer vacilar a fé de qualquer pessoa que não acredita em má sorte. É um carro que faz com que a gente repense muitas coisas. Eu mesmo, na medida em que essa história foi evoluindo, comecei a repensar muitas coisas. E a história do Little Bastard, acreditem, avança mais e mais e fica cada vez mais estranha. Nesta mesma turnê, o carro caiu mais 3 vezes de cima do caminhão que o transportava, sendo que em uma dessas vezes ele fez uma nova vítima fatal, o motorista do caminhão que acabou esmagado embaixo do Porsche quando esse caiu da plataforma. E o carro amaldiçoado ainda acabou ferindo 2 ladrões que tentaram roubar seu volante e seus bancos. Os caras simplesmente não conseguiram roubar. Ao tentar fazer isso, ainda acabaram se ferindo nas ferragens do Porsche. Depois de todos esses acontecimentos, para lá de bizarros e por que não para lá de assustadores, a própria polícia rodoviária decidiu que era melhor se livrar do carro do James Dean. E qual foi a ideia deles? Devolver ao antigo dono, ou seja, devolver ao Barris. Só que vejam vocês, quando o carro estava sendo transportado, levado de volta até o Barris, que não devia estar nem um pouco feliz porque ia receber de novo esse carro, o Porsche simplesmente desapareceu da plataforma do caminhão. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe aonde ele caiu, como ele caiu, mas ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. O que eu acho que é uma grande coisa. Eu acho que ninguém queria ver mais esse carro. Como se não bastasse, há ainda um outro componente assustador na história do James Dean e do Little Bastard. Reza a lenda que a morte do James Dean nesse carro foi, de certa maneira, prevista. Porque quando ele foi adquirir o carro, ele falou para um grande amigo que ele tinha, o ator Alec Guinness, o Obi-Wan Kenobi do Star Wars. Acho que todo mundo conhece. Ele perguntou para o Alec, o que você acha desse carro? Diz a história que o Alec respondeu, se você entrar nesse carro, você não dura uma semana. E pasme, James Dean morreu
exatos 7 dias depois de comprar o Little Bastard. É realmente uma história que faz a gente pensar ou repensar um monte de coisa das nossas convicções, não é verdade? E pessoal, essa é a história. Esse é o primeiro capítulo dessa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Que quem gostou, deixa aquele like pra gente, que ajuda bastante. Se você está chegando agora através desse vídeo, se inscreve no canal, por favor. Ativa o sininho. Aquela compartilhada sempre me ajuda. Um abraço a todos. Fui!